Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Mais uma vez, grato a todos vocês, um abraço. Espero que estejam bem. O vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou trazer um conteúdo, um argumento muito interessante para quem quer pensar, para quem quer analisar a vida como a vida é. Encontrei na internet uma pessoa, eu tô aqui com dois vídeos, um após o outro, que eu vou mostrar. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas parece que é a mesma pessoa, não sei. Que tem os mesmos delírios, as mesmas alucinações da pastora Nadir. É bom lembrar que a pastora Nadir não é única no Brasil. Muitos vídeos aí mostrando as loucuras mentais em questão religiosa, deixando claro, em questão de ideia religiosa, de pensamento religioso, da pastora Nadir, que se diz pastora Nadir. Muitos vídeos na internet mostrando isso, uns ao lado dela, concordando com ela, porque se você não sabe, tem mais gente que concorda com ela do que quem discorda, porque é isso que o Brasil é. O Brasil é isso, o nosso país é um país místico mentalmente falando e mítico, que acredita em mitologia e mito. Nosso país é isso desde o descobrimento. O Brasil foi descoberto, já vem o misticismo do suposto cristianismo da mentira através de um padre chamado Frei Henrique Soares de Coimbra. É o que está na história do descobrimento do Brasil, que aconteceu aqui, Porto Seguro, pertinho daqui, de onde eu moro. Ou seja, perto entre aspas, daqui a 6 horas de ônibus, Porto Seguro. Carro pequeno, 5 e pouco. 5 horas e poucos minutos para chegar lá. Porque, se você não sabe, Porto Seguro é o ventre do Brasil. O Brasil nasceu ali. Muito interessante uma piada antiga do chicanismo, que ele disse que o Cabral saiu de Portugal para ir para a Índia e acabou chegando aqui. Aí ele disse que o Brasil é um erro de português. Cara muito inteligente. E Cabral não veio só, veio trazendo esse frei, este padre, trazendo esse cristianismo. E depois começou a mistura. Começaram a enganar os índios e começou a mistura, depois veio um protestantismo e impregnou o Brasil com misticismo e miticismo. Misticismo e miticismo, que são duas coisas distintas. E aí não tem como tirar da mente. Então esses delírios e essas alucinações que estão na mente da pastora Nadir, não é só nela. Não é só nela. São vários aqui no Brasil. Muitos aqui no Brasil. Vocês nem sabem o que acontece dentro dessas igrejas neopentecostais, de várias vertentes dentro do chamado evangelho da mentira. Deixando claro. Por quê? Porque a gente vê pelos fatos que tudo isso é um engano na mente humana. Então, nós vamos ouvir aqui o besterol desta mulher rápido. Esse pequeno vídeo dela aqui, são 2 vídeos. Eu não sei se é a mesma. E uma está dando uma entrevista no programa de Luciana Gimenez. E aqui, o primeiro vídeo, eu nem sei que programa é. Mas vamos ouvir o que essa senhora, que eu não tenho nada contra o ser humano, tenho nada contra a cidadã aí, e também nada contra a fé dela no que ela quiser ter. Eu sempre digo a fé em qualquer coisa, isso aí eu deixo de lado, porque cada um tem o direito de acreditar até em uma tora de pau, numa pedra, no que quiser. Mas tem coisa que acredite quem tem a mente travada.
quem tem a mente travada que vai acreditar nessas coisas. E se é uma coisa que eles consideram como o maior pecado do ser humano, o maior pecado inventado pelas religiões, é o não questionar. Você não pode questionar. Porque se você questionar sobre um Deus, já é um pecado mortal. O ser humano tem que viver sem questionar. E eu sou de questionar. Tô nem aí, nem vou chegando. Não quero nem saber quem foi que invernizou a barata. Só quero saber onde é que está o resto do verniz. Madeira de dar em doido nessas ideias de louco. Madeira de dar em doido. Vamos para frente. Vamos ouvir aqui. Deus me levou em visões, tanto ao céu quanto ao inferno. Levou ela ao céu e ao inferno. E ele foi tratando comigo das revelações, porque muitas vezes, porque eu fui em muitos lugares, eu andei em lugares que são gigantescos. Eu falei com mais de 30 pessoas. Jesus andou comigo no paraíso, alguns anjos também me levaram em outras áreas, e à medida em que eu andei pelo paraíso, eu pude observar na minha área direita que haviam flores do tamanho de uma pessoa adulta. Caramba. E as flores é como se elas dançassem para quem estavam ali. Como se as flores dançassem para as pessoas que estavam no paraíso. Ali, naquele lugar, haviam pessoas que haviam acabado de morrer na terra e que eles foram ao paraíso. Haviam pessoas que relatavam a alegria de estar ali e de ter servido ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Cara, eu vou dar continuidade aqui, já tá acabando o áudio dela. É rápido. Eu só pego aqui para dar uma pincelada. Inclusive, dificilmente eu falo o nome dessas pessoas, porque às vezes eu pego um vídeo ali na internet para pesquisar o nome. Mas pelas poucas palavras que falam, essa aqui com certeza ela é famosa, né? Porque ela está em programa de televisão famoso. E o que passa pela mente dessas pessoas é uma coisa absurda. É uma coisa que só quem tem profundidade de pesquisa e de conhecimento de neurociência, que é o comportamento mental, para entender um pouquinho o que se passa na mente de uma pessoa assim. O que a pessoa cria na mente. Cria. Se você não sabe, todo e qualquer religioso, isso aconteceu comigo também, cria uma realidade, uma suposta realidade, que na verdade é uma mentira enrustida de uma verdade, que só existe dentro da sua própria cabeça. Dentro da cabeça do próprio religioso. Somente isso. É de cabeça para cabeça que é a sua forma de pensar sobre o seu Deus. Na verdade, eles falam de um mesmo Deus quando estão na mesma vertente, defendendo um livro, aquele livro, mas se você puxar por essas pessoas, pela mente dessas pessoas e ouvi-las, vocês vão ver que cada pessoa tem um Deus diferente na mente. Tem um pensamento diferente. Uma pessoa que disse que foi num paraíso, como se fosse uma pessoa privilegiada. Por que Deus não faz isso com nenhum ateu, cara? Para provar a existência. Por que não faz com nenhum ateu? Por que ateu nenhum consegue ter uma experiência? É que somos amaldiçoados realmente? É que existe isso? Um Deus tão cruel de amaldiçoar pessoas a ponto de não estar nem aí para revelar os seus supostos segredos? Mas as pessoas engolem essas coisas. Olha a loucura que essa mulher tá falando aqui. Para receber o céu como recompensa. Tinha o Vale dos apresentadores lá também? Eu também queria saber dos famosos. Como? Tinha o Vale dos apresentadores. A preocupação de Luciana Gimenez, hein? Se ela viu algum apresentador famoso lá. Olha o que ela responde. Apresentadores lá também. Não? Eu não tô entendendo. Não, porque A gente tá tratando do céu ou do inferno? Ah, não, eu espero. Ela quer dizer, no fundo, ela quer dizer que esses apresentadores famosos, na sua maioria, com certeza, os que morreram no inferno. Foi isso que ela quis dizer aí. Em outras palavras. Tem no céu também, não tem? Mas não tem famosos no céu? Não, Deus não. Os anjos não me falaram nada a respeito de graduação no céu. Mas então você não conheceu ninguém lá? Conheci algumas pessoas. Mas ninguém famoso? Não. Só Deus. Cara, ela teve tempo até de conhecer as pessoas do céu.
Então, gente, tá se vendo? Eu não sei se aqui é a mesma pessoa, viu, gente? Tá parecendo aqui um pouco diferente, não sei. Porque a de lá tá com cabelo comprido, essa tá com cabelo curto, não sei. Mas a linguagem é a mesma. Viu? A linguagem é a mesma. E é isso aí. O que a gente vem falando aqui o tempo todo no nosso canal é que não precisa ir muito longe na linhagem ou na linha de raciocínio para entender que isso daí não passa de um delírio, uma alucinação mental. É como se fosse uma dopamina, vamos colocar assim, mental. Porque a mente humana, a neurociência já explica, ela é uma caçadora de recompensas e uma caçadora de sensacionalismo, a mente humana, para tudo que se faz. E quando a pessoa entra dentro do misticismo ou do miticismo, isso é coisa que vem desde a infância, mesmo passando por vertentes diferentes de religiões, que tem gente que começou na católica, depois foi para o candomblé, depois passou pela umbanda, quimbanda, depois protestante. Tem deles que já saíram do protestante e já estão em outra vertente. Eu conheço ex-adventista que já é testemunho de Jeová. Conheço. Eu conheço ex-testemunho de Jeová que se tornou adventista. Eu conheço vários católicos que se tornaram crentes, evangélicos, assembleanos, Deus é amor. Aí é o que mais tem, né? E conheço também pessoas evangélicas que voltaram para a católica. Conheço também pessoas católicas que foram para a umbanda, quimbanda e candomblé. Como também eu conheço pessoas da evangélica. Eu conheço. Minha região tem muito. Que acabaram voltando para o candomblé. Começaram no candomblé, foram para a evangélica, depois voltaram para o candomblé. Tudo religião. Tudo religião. Mas é isso. É a banda que tocar, a gente dança. É assim. Em outras palavras, o que for mais prazeroso é aquilo que eu vou seguir. Para uma pessoa religiosa que pensa desta forma, que pensa desta maneira. Então, tem crente religioso. Quando eu digo crente, todos são, viu? Todos, de todas as vertentes. Crente não é só evangélico, não. Porque eles priorizaram esta palavra crente só para evangélico. E não existe isso. Crente é todo aquele que tem crença. E crença principalmente mística. No transcendente. No espiritual. Todos são crentes. Católico é crente. De umbanda é crente. De quimbanda, de candomblé. Eu sempre falo das três, porque são três diferentes. Assim como na vertente evangélica tem várias placas e também várias doutrinas diferentes de cada vertente. Assembleiano pensa de um jeito, adventista pensa de outro jeito, testemunho de Jeová pensa de outro jeito, cristão no Brasil pensa de outro jeito, E assim, e aí vai, tem várias. E na hora vai fugindo, mas se eu vou falar nome aqui, eu nem argumento o que eu quero argumentar. E cada um pensa diferente. O Deus é o mesmo. O Deus aqui do Brasil, do cristianismo, é o mesmo. Até no candomblé, eles aceitam o Deus cristão. Se você não sabe. Aqui no Brasil, é o Deus cristão. Dificilmente você vai achar um islâmico aqui. Da Irmandade Muçulmana. Dificilmente. Tem. Dificilmente você vai encontrar aqui um judeu raiz do judaísmo. Tem também. Tem também. Tem até locais de reunião deles. Eu acho que quase todas as religiões tem aqui no Brasil. Nunca vi falar que aqui tenha alguma reunião de hinduísmo. Nunca vi falar, mas deve ter. Em algum lugar deve ter. O Brasil tem muita gente. Budista tem também. Espiritista tem também. Do espiritismo tem.
que são adeptos de Allan Kardec. Tem também. Né? E de Chico Xavier. Tem muito. Tem muito. Então, religião faz isso. Religião faz... Agora você não vê resultado. O problema todo não é ter uma religião, gente. Não. Eu não estou criticando porque a pessoa tem uma religião. Para com isso. O problema não é ter uma fé em uma divindade, em uma religião. O problema é que não tem resultado. Porque os hospitais estão lotados de crentes e de, claro, de religiosos. Gritando lá e morrendo. Muitos acontecimentos trágicos. Muitas violências contra crianças, filhas de religiosos. Violências contra pessoas inocentes, mulheres. Que são de vertentes religiosas que batem no peito e dizem que tem a proteção de um Deus. Aí você ouve um negócio desse aqui, ó. Você ouve um negócio desse, aí você acredita num negócio desse? Deus me levou em visões, tanto ao céu quanto ao inferno, tá? E ele foi tratando comigo das revelações, porque muitas vezes, porque eu fui em muitos lugares, eu andei em lugares que são gigantescos. Agora você vê uma pessoa fala uma coisa dessa, eu não sei se talvez no fundo é realmente para buscar uma fama, cria esse tipo de coisa porque sabe que tem muita gente que acredita nisso, ou se de fato essa pessoa acredita mesmo que a mente fez. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem gente que transforma a mentira numa verdade falsa e acredita na própria mentira, se você não sabe. Porque quando você acredita numa coisa que você não pode provar, quando você acredita numa coisa mística, do além, muitas vezes a mente da pessoa pensa, coloca ali como se fosse verdade mesmo. E a pessoa ativa isso, uma área do seu cérebro, e começa a sonhar. Deita e sonha com algumas coisas ali que parece ser coisas do outro mundo, né? De outra dimensão. E acredita como verdade. Que acredito que seja o caso dessa mulher aí. Dessa pessoa aí. E isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque o que tem de pessoas que deixam de se cuidar, deixam de se cuidar fisicamente, deixam de buscar uma medicina avançada para uma determinada situação física, para acreditar no místico. E aí quando chega numa situação extrema, procura a medicina. Aí a medicina já não pode fazer mais nada. Que foi o caso da minha mãe. Foi o caso até do meu pai também. Minha mãe, quando ela começou com um problema do câncer, não foi detectado como câncer maligno. Mesmo porque na minha família, da minha mãe para trás, não conheço o caso de câncer. Não conheço. E a minha mãe, acredito que ali foi um câncer adquirido por conta de fazer sacrifício demais, usar microfones, aqueles microfones antigos que usavam ali em jejum, outras pessoas usavam também, muitas bactérias, e aquilo ali causou um problema, e aquilo ali foi avançando, quando ela foi para a medicina já não deu mais jeito. Como ela, vários. Então você vê que o problema não é ter uma religião, gente. O problema não é ter uma fé, ir para uma igreja. O problema é que isso não tem resultado para ninguém. Não tem resultado. E quando você vai conversar com determinadas pessoas, discussão o tempo todo contra você. E assim. E eles querem empurrar a religião deles na nossa mente. Tem grupo aqui que às vezes eu só participo porque eu sou assim, ó. Tem grupo da minha família que eu participo. De 2 famílias aqui, eu tenho um grupo que participo. 2 famílias que fazem parte da minha família. Por que eu participo? Porque se acontece alguma coisa com alguém, todo mundo já sabe ali no grupo. E se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer. Então, eu participo. Só que eu não posso falar nada. Eu não posso colocar nada, postar nada. Eu ouço tudo que é o contrário do que eu penso. Tudo. E eu tenho que engolir. A religião é versículo.
É oração no grupo. É que Jesus faz isso. É que Deus faz. E você não vê fazendo nada. É um povo carente. Você não vê fazendo nada. É qualquer coisa, hospital. Passando por tratamento. Tá. Quando eu coloco uma coisinha simples, se eu fizer até uma brincadeira, eles têm como crítica. Aí vem pra cima. Aí vem pra cima. Aí começa a jogar o diabo pra cima de mim. O demônio que tá construído na mente de um religioso, que o demônio existe, viu, gente? Existe sim. Ele existe com certeza absoluta. Não é espiritual, não. Ele é mental. Demônio, deuses, são coisas mentais. A pessoa cria dentro da própria cabeça aquilo ali. E fica lançando nas pessoas. Jogando nas pessoas. Entendeu? É isso. Ó, espalhando, jogando. Então, qualquer coisinha lá no grupo é o diabo. O diabo tá ali usando. Ah, diabo, cara. O diabo é coisa inventada. Aí você vê o quanto a religião contamina um religioso. Um religioso, ele passa a ter na mente dele o Deus que ele acredita tá na mente dele, mas é um Deus, não é um Deus que não faz nada, que não resolve absolutamente nada. É um Deus que não faz nada para ajudar a pessoa. A pessoa vive numa mentira, dizendo que Deus ajuda. E constrói demônios e infernos dentro da própria mente. Porque a partir do momento que você acredita nessas coisas, você construiu isso na sua mente. Que é diferente de um ateu convicto com as coisas do dia a dia. Que não está aqui dizendo, acredite nisso, sem constatar, sem checar. Não, eu nunca vou falar isso aqui como ateu, como agnóstico, que eu não sou agnóstico, sou ateu mesmo, convicto. E chega aqui para você dizer, gente, o que eu estou mostrando para você, você tem que acreditar. Não! Eu estou dizendo, observe, busque informação. Desde o início do meu canal, que o meu incentivo aqui é orientar pessoas a buscar informações. Ouvir o que eu tenho para dizer e buscar informações. Ah, esse cara tá falando sobre a Bíblia, eu vou ver se realmente tem na Bíblia. Teve um que disse para mim, cara, você fala que Deus mandava matar criança na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu digo, você tem quanto tempo de crente? Ah, eu tenho mais de 30 anos de crente. Você nunca viu isso na Bíblia? Deus mandando matar criança? Nunca vi que Deus mandou matar criança. Olha o que o infeliz inventou quando eu mostrei o texto para ele. Passei o texto na cara. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Madeira de dar em dor. Lê essa merda aqui. Lê esse absurdo aqui, rapaz. Aí ele leu. Aqui Deus está usando o profeta Samuel para dar um recado a Saul para ir. Mas como Samuel também era ser humano igualmente nós, vai ver que não foi nem Deus, vai ver que foi a fraqueza do profeta Samuel. Cara, moço, você arrumou uma resposta muito boa. Só que não tem só esse texto. Eu falei pra ele, e o dilúvio, moço? Você acha que no dilúvio, que só sobrou a família de Noé, você acha que não existia criança? Quem foi que trouxe o dilúvio? Eu disse outra coisa também. Quando Jericó, isso é tudo mitologia, viu, gente? Eu falo na linguagem deles. Eu falo por hipótese, não acredito em nada disso. Mas quando Jericó foi invadida, que o Deus da Bíblia preferiu salvar uma mentirosa, porque guardou um adepto dele, que foi a história de Raabe, que mentiu, mas as crianças de Jericó, daquelas famílias que viviam ali, será que não morreu, não tinha nenhuma criança, não existia nenhuma criança ali? Aí ficou com a cara mexendo. Porque tem que entender a Bíblia pelo contexto, texto e contexto. Eu quase falei, enfia teu contexto naquele lugar mais escuro ou obscuro do teu ser, cara. Pra não falar uma linguagem forte aqui. Existe contexto que justifica a morte de um inocente amando de alguém? Existe contexto pra isso, moço? Chega lá no tribunal, diante do juiz, alguém que é infanticida, que matou criança, ou quem quer que seja, e leve contexto. Eu matei aquela criança por que de quê? Por que de quê? O cabra
O juiz não quer saber disso não, porque a justiça da terra é muito mais justa do que essa justiça desse Deus criado e inventado. Muito mais justa. Não age 100% porque não tem bola de cristal. Não tem. Então, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, cara. Foi no céu, fui no inferno, eu vi isso, e é mentira. Mentira, vai mentir pra outro. Ah, você tá chamando de mentiroso porque me prove que eu deixo de chamar de mentiroso, me prove. Aí pensa em Deus também me levar no céu e no inferno. E depois, não só eu, eu já falei aqui. Para saber que isso existe mesmo, me leve no céu e no inferno, não só eu. Leva uma comitiva de ateus comigo. Todos os que estão aqui militando na internet, todo mundo junto. Na mesma comitiva. Leva na mesma comitiva. Dá para levar todo mundo de vez. Para quando vir para a internet, vir todo mundo dizendo, olha, nós fomos no céu e no inferno. Foi um grupo levado por Deus. Eu, Jesus Ferreira, Fábio de Oliveira, humanista e todos os ateus aqui que são inscritos no canal, todos. No mínimo uns 200 mil. No mínimo, já tá bom. Porque nós temos mais de 2 milhões no Brasil, né? Já. Muito mais de 2 milhões. Apenas 200 mil. 200 mil. Pronto. Cara, não tem sentido, não tem lógica. Então tá aí mais um vídeo esclarecedor. Não tô aqui dizendo que não é pra ter sua fé, sua crença, acreditar no que quiser, defender o que quiser. Só que aqui é o seguinte, se eles têm o direito de pregar as mentiras que eles querem pregar, eu tenho o direito de desmentir também. A mesma coisa, e despregar. O resto é conversa fiada para boi dormir. Cada um. Faça que bem entender. Sou contra qualquer intolerância religiosa contra essas pessoas. Sou contra qualquer coisa que venha agredir o ser humano diretamente a sua índole, a sua reputação como ser humano, como homem, mulher, criança. Não, eu não difamo ninguém aqui. Eu estou criticando ideia religiosa. E pra mim, essa ideia religiosa dessa mulher, pra mim, é uma mentira. Aí, Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.